Meus irmãos, graça e paz, mais um dia da nossa leitura bíblica. Partindo para Levítico, capítulo 25, nós temos primeiramente alguns pontos a considerar, mas primeiro eu quero destacar o ano sabático. Então, no ano sabático, toda a terra teria que descansar. Então, assim como acontecia no sábado, em que não se praticavam nenhuma obra, no ano sabático a terra não podia ser arada. Então, tanto terra quanto os animais acabavam descansando neste ano. Então, além do ano sabático, nós temos o ano de jubileu. E há alguns pontos a considerar. O primeiro é justamente o arrependimento. Se inicia o ano com o dia da expiação, em que o povo se arrepende de seus pecados e passa um dia adorando ao Senhor. O segundo ponto a se destacar é justamente a libertação, em que as pessoas que se tornavam servos por alguma dívida, eles eram libertos neste ano. O terceiro ponto a considerar é justamente o descanso. Então era proibido qualquer tipo de atividade agrícola no ano do jubileu. O quarto e último ponto a destacar aqui é justamente a restauração. Então, quando alguém, por pobreza ou por dívida, vendia uma de suas terras, vendia a sua terra, nesse ano essa terra, melhor dizendo, era devolvida ao dono anterior. Então, passando esses 49 anos, no 50º ano, se iniciava com arrependimento. Depois temos a libertação, o descanso para a terra e também a restauração de uma terra que fora vendida por qualquer dívida. Então, esse é conhecido como o ano de jubileu, que era a cada 50 anos. O terceiro ponto a destacar no capítulo 25 trata justamente sobre o parente resgatador. Então, quando algum homem tivesse ou contraísse uma dívida que não pudesse pagar, tinha dois pontos. Ou ele se tornava servo, como falamos anteriormente, ou vendia a sua terra, a sua casa, enfim. Mas se houvesse algum parente com condições de quitar essa dívida, então esse seu parente que tinha contraído a dívida, ele é liberto, ou a sua propriedade devolvida para ele. Amém? Então, capítulo 25 do livro de Levítico trata basicamente desses três temas. Entrando então no capítulo 26 do livro de Levítico, nós temos um contraponto entre obedecer ou não obedecer a Deus. Lembrando sempre que o primordial é que Deus quer um relacionamento conosco. Versículos 1 e 2 do livro de Levítico, Deus já inicia dizendo que o povo não deveria fazer imagens, não deveria praticar a idolatria. Porém, deveriam reverenciar o tabernáculo e lembrar que o Senhor, ele é o Senhor, ele é o Deus daquele povo. Partindo do versículo 3, então o texto vai tratar das bênçãos caso o povo quisesse obedecer a Deus. Eles teriam chuva na estação própria, eles teriam pão de se fartar, eles teriam um crescimento muito grande da sua gente e principalmente eles teriam Deus no meio deles. Deus habitaria com o seu povo. Versículo 14, porém, nós vamos ver que se o povo rejeitasse, aí Deus já não estaria mais no meio deles. Deus já não seria mais o Senhor deles, mas seria o seu contraponto. Deus estaria contra aquele povo e eles provariam de uma série de malefícios. Entre eles, perderiam a terra da promessa. Porém, lá no versículo 36, o texto vai dizer que os que sobrassem, caso se arrependessem, Deus se lembraria do seu povo, se lembraria da sua terra e se lembraria da aliança que ele havia feito com Abraão, Isaque e com Jacó. Então vemos que nosso Deus, ele é sempre longânimo. E caso não quisermos estar diante do Senhor por alguma escolha, certamente o Senhor também não estará conosco. Meus irmãos, essas são as nossas considerações de hoje. Que Deus te abençoe, fique com Deus e boas leituras.